Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandro Gomes, eu sou aluno do sexto período do curso de Letras, Português e Inglês da São Miguel e desta feita a cumprir com o estágio supervisionado obrigatório com ênfase em língua portuguesa 2, né, para a turma do ensino médio, né, do segundo ano do ensino médio. E para essa aula foi separado um tema que é quinhentismo no Brasil. Introdutoriamente, o quinhentismo ele foi um movimento literário aqui no Brasil, que ele teve ao seu redor, no seu contexto, o período das grandes navegações, né, os períodos das descobertas, e também teve no seu contexto histórico também a Contra-Reforma, que a gente sabe que na Europa estava acontecendo a Reforma Protestante, né, liderada por Martinho Lutero, e aí a Igreja Católica, como uma forma de resposta, ela operou a Contra-Reforma. E aí isso influencia grandemente também na literatura do quinhentismo, né, no Brasil. E há dois tipos de literatura no que se diz respeito ao quinhentismo. Existe a literatura de informação e a literatura de formação. A literatura de informação, é, ela teve alguns textos, inclusive o texto mais importante do quinhentismo no Brasil, ele está encaixado na literatura de informação, e a literatura de informação dizia muito respeito aos textos que os colonizadores eles escreviam para enviar informações para a corte, né, para eles estarem informados acerca das colônias. É, a literatura de formação eram textos, né, escritos de caráter muito mais catequético, não é, para convencer aquelas pessoas, aquelas tribos, aqueles povos colonos e até outras pessoas para poder se convencerem à fé católica. Então, o quinhentismo ele é dividido nessas duas fases, né? Literatura de formação e de informação. É, os autores conhecidos nessa literatura, nós temos Pero Vaz de Caminha, nós temos Padre Manuel da Nóbrega, perdão, nós temos também o Padre José de Anchieta e também Hans Staden, não é? Foram nomes do quinhentismo aqui no Brasil, não é? Que eram portugueses, mas eles são considerados autores do quinhentismo no Brasil. As obras mais importantes do quinhentismo, nós temos a Carta de Pero Vaz de Caminha, nós temos também a Carta de Mestre João Faras, o relato, perdão, do piloto anônimo e a Carta de Padre Manuel da Nóbrega. E dentre essas quatro cartas que eu citei, a mais importante e a mais emblemática carta dessa literatura foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, não é, que nada mais foi do que uma carta escrita durante a viagem de Portugal até o Brasil, onde se expunha tudo o que ocorreu durante a viagem até a sua chegada. E aí relatou-se também o primeiro contato com os índios, com os povos, com as tribos daquela localização onde eles aportaram. E aí Vaz de Caminha ele fez questão de fazer todo esse relato, não é, para entregar, não é, a Portugal, à corte, né? E essa carta, por mais que tenha tido uma visão muito mais portuguesa, né, de se enxergar aqueles povos e aquela terra, não é, se tornou um documento muito importante pelo caráter descritivo, não é, porque ele envolveu tudo o que ocorreu naquele momento, tudo o que aquele povo representava, o modo de se vestir, o modo daquele povo se portar, né, que no caso eram os índios. Ele relatou naquela carta e hoje ela é tida como uma das cartas mais importantes, né, a principal carta, a principal obra literária
do período do quintismo. Então, são essas algumas informações dessa, digamos assim, essa escola literária, a primeira escola literária aqui no Brasil. Então, é basicamente isso. Até mais.